Agora deu. Gente, hoje essa conexão tá meio estranha. Vamos ver. Alô? Não sei. André, você tá me ouvindo bem? Você tá me vendo, me ouvindo? O sinal tá bom? É porque não tava dando conexão, mas agora eu acho que tá, né? Ei, meninas, Vandra, vocês estão? Conexão tá boa? Pois é. Ah, que bom. Custei pra entrar. Eu falei, uai, como assim? Comecei até a achar que não era pra fazer a live. Por que que não seria, né? Bom, gente, resolvi tirar esse tempinho aqui pra gente conversar um pouquinho e falar um pouquinho sobre a conexão com os animais, falar sobre propósito, falar sobre a, as possibilidades, né, de conectarmos com os animais. E algumas pessoas me perguntam se qualquer pessoa pode aprender a conectar com os animais, se é um dom especial, se tem que ter um dom especial para isso. E aí eu resolvi falar um pouquinho sobre a minha experiência, né? Como que foi para mim, que eu acho que isso vai ajudar algumas pessoas aí a se perceberem também, né? E, e aí eu vou deixar aí para vocês assistirem. A turma do curso de conexão com os animais está uma turma linda, né? Essa primeira turma me surpreendeu, assim, tanto pela quantidade de pessoas interessadas, quanto a experiência de cada um, né? Eu pedi para as pessoas me contarem um pouquinho das suas histórias aí. Então eu tive assim o prazer de conhecer melhor a história de vocês. Eu acho isso maravilhoso, essa diversidade, assim, e como que as pessoas chegam, né, nesse lugar aí da conexão, de N maneiras, né, mas o universo, com toda a sua sabedoria, ele vai conduzindo cada um para onde precisa, né, e para ter a experiência que precisa também. E aí eu resolvi falar um pouquinho sobre mim, né? Porque eu vejo que algumas pessoas têm uma ilusão, é uma ilusão, né, gente? Como tantas outras na nossa vida. Algumas pessoas têm a ilusão de que para alguém algumas coisas é muito fáceis, né? E outros já nascem com dificuldades e parece que na vida de determinadas pessoas tudo parece ser mais difícil, né? Eu tô falando isso porque algumas pessoas acham que eu já nasci com esse dom, né? E sim, eu posso ter nascido com esse dom, mas eu só descobri ele
Bem, bastante tempo depois, né? Descobri conscientemente. Então, muitos de vocês que estão aí também pode ter esse dom da conexão, essa capacidade aí de se comunicar energeticamente, né? Pelo sentir, e não sabem, né? E quanto mais eu me cuidei, quanto mais eu me curei, quanto mais terapia eu fiz e faço, mais eu percebo que as minhas habilidades intuitivas, as minhas habilidades com a conexão aumentam, né? Então, é um processo como outro qualquer. Você pode desenvolver, né, muitas coisas que talvez você nem imagine e que estão aí bloqueados, né? E muita coisa está bloqueado a nível de inconsciência, que são as crenças limitantes que a gente tanto ouve falar hoje em dia, né? Das crenças limitantes, desses bloqueios inconscientes, dos sabotadores inconscientes. Hoje tem muitos nomes aí para essas limitações. E aí que eu sempre amei os animais, né? Desde criança eu sempre gostei de bicho, eu sempre tive muita afinidade com animais, sempre me interessei por tudo que, né, que estava envolvido com animais e cresci falando que eu ia ser veterinária, né? Eu tive uma infância de muita conexão com os animais. Eu nasci no interior, então eu morava numa casa com um quintal grande, tinha galinha, tinha passarinho, tinha cachorro, e eu ficava muito em casa, né? Porque eu tive o histórico, né, de nascer e minha mãe ter uma depressão pós-parto, e aí que eu fiquei muito em casa, né? Eu ficava muito é, ali naquele contexto ali, né, de brincar sozinha, de brincar com os bichos, de ficar no quintal. E eu acredito que tudo isso já foi contribuindo para eu ser, né, essa pessoa assim mais envolvida e conectada. Então, eu fui crescendo e fui só reforçando essa questão com os animais, né? Sempre gostando muito de bicho e continuando a falar que eu ia ser veterinária. E aí eu tive meus bichos e tive minhas perdas e tive várias experiências que, apesar de doídas, elas me fortaleceram muito para que eu realmente tivesse clareza que eu queria trabalhar com animais, que eu queria fazer uma profissão que estivesse relacionada com os animais, né? E mesmo as pessoas tentando me convencer do contrário, eu não queria saber, porque meu coração falava: tem que ter bicho, tem que ter alguma coisa envolvida com animal, né? Então fui em frente. E aí eu passei no vestibular, eu fiz a faculdade de veterinária na PUC, formei em 2005. E aí eu acho interessante também eu falar um pouquinho sobre a formação, né, para veterinária, que foi um desafio para mim. Foi muito desafiador, gente, porque eu entrei na faculdade para com aquela visão de cuidar de animal, né, com aquela visão bem médica mesmo. E eu sempre tive clareza de que eu queria trabalhar com cachorro, né? Com cachorro, os gatos na época eu não tinha muita experiência ainda, então era uma coisa um pouco mais distante para mim, mas eu também gostava muito. E aí eu já entrei na faculdade com essa mentalidade, né? Que eu ia trabalhar com cachorro, com gatinho, eu ia ser médica de cachorro e de gatinho. E era isso que eu queria, né? Para mim não interessava o resto. E aí, de repente, eu dei de cara com uma realidade completamente diferente do que eu tinha imaginado, né?
Então, eu comecei a faculdade e aí comecei a ter que estudar coisas que eu não estava preparada, né? A parte de produção animal, de ter que visitar matadouro, de ter que visitar granjas, né? Aquela visão ali de produção foi um choque para mim, sabe? Eu fiquei assim completamente desorientada com aquilo. Primeiro porque eu nunca tinha tido nenhum tipo de experiência com grandes animais, com animais, com essa parte de alimentação, né, de produção animal, carne, leite, né? Para quem não sabe, o veterinário estuda tudo isso, o veterinário fiscaliza, o veterinário tem que entender disso tudo também. Qualidade de alimento, né? Fiscalização lá no matadouro, em frigoríficos, em essa parte de toda de produção, né? Então, gente, eu assim fui muito desafiada, sabe? E eu tinha muita dó. Eu quase morria na hora que eu via aquele tanto de bichinho, sabe, doente, a gente tendo que ficar lá no hospital e a gente se envolvia com alguns casos e às vezes aqueles animais eles tinham que ser sacrificados e foi assim, sabe? Foi uma loucura. Eu me lembro que no sexto período eu pensei em desistir. Eu cheguei a falar com a minha família que eu ia desistir do curso. Eu tive uma crise de psoríase. Eu comecei a ficar assim muito confusa do que eu queria. E aí eu fui me distanciando daquela Fernanda que que tinha, né, aquele encantamento assim da medicina, do cuidado. E aí eu me lembro um dia que eu cheguei lá no coordenador do curso e falei: "Olha, eu vim aqui porque eu quero trancar minha matrícula, eu não quero mais esse curso". E eu me lembro que ele virou para mim e falou assim: "Fernanda, você está indo para o sexto período. O pior já passou. Agora você vai começar a direcionar realmente para o que você quer fazer. Então, continua, né? Persiste aí um pouquinho, porque isso sempre foi o seu sonho. Eu falei para ele, né, de que eu sempre sonhei em ser veterinária. Então, vai e termina, porque depois que você terminar o curso, você vai poder escolher o que você quer fazer". E aí eu falei: "Bom, então tá, né? Vou terminar". E ali eu continuei e eu consegui organizar melhor as minhas emoções e fui ficando assim mais, como é que eu posso falar? Não é fria, mas eu consegui dar uma direção mesmo para o que eu queria e dar uma neutralizada no resto, né? E aí, realmente, a partir do sexto período, você fica bem mais direcionado ali para a parte da clínica e você pode escolher, né? Enfim, formei, gente, formei. E foi, assim, um dos dias mais emocionantes para mim, porque realmente foi uma realização, né, importante na minha vida, na minha história de vida. E logo em seguida eu comecei a trabalhar com a clínica de pequenos animais, né, que é a clínica de cães e gatos. E foi um desafio também, porque a gente forma com muita pouca experiência, né? E eu tive padrinhos, né, e madrinhas maravilhosos que me ensinaram muito. No meu primeiro e meu segundo ano de pós-formada, eu tive o privilégio de trabalhar com grandes veterinários que me ensinaram muito, muito, muito. E eu sou muito grata, porque eu sempre tive pessoas muito especiais na minha trajetória, sabe? Eu sempre tive verdadeiros anjos no meu caminho. E é por isso que hoje eu faço questão de retribuir ao universo, a Deus, tudo que eu recebo, porque eu sei o quanto isso faz diferença nas nossas vidas, né? Ter pessoas para nos estender a mão,
ter pessoas para nos apoiar, né? Ter pessoas para falar assim, bora que eu tô contigo e não abro mão, sabe? É muito bom isso, saber que a gente tem gente que acredita na gente, né? Mesmo a gente sabendo que isso tem que vir da gente, o apoio é essencial para que a gente se fortaleça na caminhada. E aí, gente, eu acho que o Criador já estava pensando assim: nós vamos ter que levar essa mulher para um lugar onde ela precisa descobrir coisas essenciais. E aí eu fui colocada numa região onde eu era praticamente a única veterinária e eu tive que trabalhar com quase nenhum recurso. E foi a hora que as coisas começaram realmente a acontecer na minha vida, de um lugar assim, onde eu tive que aprender o que era resiliência, autocontrole, autoestima. Eu tive que aprender coisas sozinha, porque eu não tinha outra pessoa para me ajudar, eu não tinha quem fizesse. Se eu não fizesse, o animal morria. E aí eu falei, poxa, o que a vida tá querendo de mim, né? E aí eu montei uma clínica e fazia de tudo, né? Eu fui de tudo um pouco, desde tosadora, motorista, empresária, veterinária, cirurgiã, anestesista. Eu fazia de tudo, gente, tudo que vocês pensarem, tá? E assim, chegava casos para mim, umas coisas assim que eu não conseguia entender como que eu conseguia lidar com tudo aquilo, com tão pouco recurso, né? Não tinha raio-x, não tinha ultrassom, tinham pouquíssimos recursos de exames. Eu praticamente trabalhava com hemograma, né? E aí eu fui tendo que desenvolver esse olhar além, né? Eu me lembro que às vezes eu estava atendendo um cachorro, eu parava e ficava olhando para a cara dele, pensando assim, o que que eu vou fazer com esse animal? Eu não tenho um raio-x, eu não tenho um ultrassom, eu não tenho exames sofisticados, eu não tenho como fazer nada disso. E aí? O que que eu faço agora, né? E hoje eu entendo que ali eu já estava sendo preparada para desenvolver as minhas habilidades, desenvolver o meu potencial desse olho clínico, né? Que vai além das aparências, que vai além do físico. Então, muita coisa eu sentia e eu ia pela minha intuição, né? Então, teve vários casos que hoje eu entendo, que na época eu não entendia, que aconteciam umas coisas diferentes comigo. Por exemplo, tinha animais que eu tocava nele e eu podia sentir a energia deles na minha mão. Era uma coisa muito louca. E eu comecei a observar isso, né? Eu pegava e sentia uma vibração nas minhas mãos, e naquela época eu não entendia nada de terapia holística, de reiki, de cura energética. Assim, eu cresci ouvindo falar, o meu pai era homeopata, então medicina chinesa, mas eu não tinha nenhuma experiência com aquilo. E aí eu tinha animais que eu pegava, tocava neles e eu sentia a energia deles. Eu sentia quando aquele animal queria viver e eu sentia quando aquele animal estava fechando ali um ciclo e não queria viver, né? E não é que não queria, já não tinha mais que continuar, né? E tinha casos que apareciam para mim, gente, coisas assim que cientificamente, né, dentro da medicina tradicional, eu não enxergava nenhuma possibilidade de cura, nenhuma possibilidade de ter o que fazer, né? E aqueles animais me surpreendiam. Quantas vezes eu chegava para fazer uma eutanásia, por exemplo,
e na hora que eu ia realizar, eu não tinha coragem de realizar, ou alguma coisa não deixava que eu fizesse aquilo, né? E aí eu dava as costas, saía, e horas depois eu voltava lá. Tá travando? Tá travando para todo mundo? Melhorou? E aí, ixi, deixa eu tentar ver se melhora aqui. Peraí. Melhorou? Acho que sim. Melhorou, gente, o sinal? Hoje a net não tá muito boa. Não. Vou. Tava contando sobre os casos, né, que eu não tinha coragem de fazer eutanásia e passava um pouquinho, passava umas horas, eu retornava e às vezes o animal já tinha levantado e tinha comido e estava se sentindo muito melhor. E, e ninguém sabia explicar por quê, né? E aí eu tinha sinais de que realmente alguma coisa acontecia. Mas naquela época eu não tinha consciência que eu tenho hoje, né? Então eu ia levando as coisas sem entender muito, né? Acho que agora tá melhor, né, gente? A conexão. E aí, o que que aconteceu? Eu tive essa clínica durante 8 anos, fiz um trabalho assim que eu reconheço que realmente foi um trabalho muito sério, foi um trabalho onde eu me realizei muito, né? Onde eu aprendi muito, onde eu adquiri muita experiência, muita vivência. E isso eu acho assim fantástico, porque né, a experiência é algo que ninguém te tira. E a experiência é a única coisa que a gente carrega, né? A nossa alma é o resultado de tudo que experimentamos. Esse é o nosso tesouro, né? Por isso que eu falo tanto. Eu quero que você tenha a sua experiência. Eu quero que você ative em você a sua capacidade de realizar o que faz sentido para você, né? Com a sua energia, da sua maneira, porque é isso, né? A nossa vida é isso. E é isso que a gente aprende aqui, é isso que a gente veio fazer aqui nesse planeta, né? Então é muito importante que a gente tenha a nossa própria experiência. Esse curso mesmo de conexão com os animais, eu falo muito disso, de querer despertar nas pessoas a sua própria medicina, porque cada um de nós traz a sua própria medicina, a sua maneira de fazer, de realizar, né? Então é importante que você acredite no que você é, no que você tem para oferecer, porque você é único e a forma como você vai fazer o que você vai fazer também é único, né? Então é isso, a gente tem que confiar nisso, a gente tem que acreditar nisso. E o propósito de vida é aquilo que você faz respeitando a sua essência. É aquilo que você faz simplesmente deixando que as suas habilidades possam fluir, né? Então, eu amava estar ali dando um jeito para aquele animal sobreviver, fazendo.
o que o meu coração pedia para eu fazer, da forma como eu sentia que eu devia fazer, né? E dava certo, e era bom, e eu podia ver a gratidão nos olhos dos animais que eu atendia, e eu podia sentir a gratidão das pessoas confiando no meu trabalho. Até que eu acho que o Criador falou assim: bom, agora, já que ela tá bem acomodada, né, nessa vidinha que ela tá levando, pra gente tirar ela daí, nós vamos ter que fazer alguma coisa bem impactante, né? Para ela despertar para o que ela veio fazer de verdade. E aí foi a hora que a vida me deu uma baita rasteira e eu abri mão, né? Abri mão não, eu tive que abrir mão, né? Eu não digo que eu perdi, porque eu acho que a gente não perde nada nessa vida. Simplesmente tiraram de mim algumas coisas para que eu pudesse ganhar outras muito mais valiosas e muito mais importantes na minha experiência aqui nesse planeta. E aí que eu tive que ir embora para Belo Horizonte, tive que vender minha clínica, minha casa e nosso patrimônio para pagar dívidas. Ele. E aí foi quando tudo começou a fazer sentido e foi quando tudo começou a se encaixar como um grande quebra-cabeça, sabe? Não vou dizer que foi fácil, porque não foi mesmo nada fácil, nada. Mas cada passo que eu dava e cada resposta que o universo me trazia, eu ia adquirindo mais confiança de que eu estava no meu caminho, né? E que era aquilo. E era porque eu sentia, sabe, gente? Tem coisa que a gente sabe porque a gente sente, né? É como você comer um doce gostoso. Você acha gostoso porque é gostoso. Você sente aquilo. Então é porque é, sabe? Tem coisa que é porque é. É porque a gente sabe que é, entende? E foi mais ou menos por aí que eu fui levando, né, as coisas. E aí eu fui parar em Belo Horizonte, refazendo minha vida com 2 filhos. O meu marido voltou para o interior. Eu fiquei em Belo Horizonte com os meus filhos. E foi assim durante 3 anos, meu marido indo e voltando. E foi aí que eu consegui me preparar para o que eu vivo hoje, né? E foi tudo muito sincronizado, sabe? Porque primeiro eu conheci o Theta Healing, eu fiz uma sessão de Theta Healing. Eu recebi uma sessão de Theta Healing por uma prima minha, linda, maravilhosa, querida, que me deu de presente num momento muito difícil, né? Que eu tava tentando refazer minha vida, juntar os caquinhos. Foi um momento muito desafiador para mim, porque eu não entendia por que estava acontecendo aquilo tudo e eu não conseguia enxergar um palmo na minha frente, né? Eu não entendia o que estava acontecendo, por que estava sendo tudo daquela forma, né? E aí eu recebi o Theta Healing, uma sessão de Theta Healing, e assim, a sensação que eu tenho é que essa sessão de Theta Healing, ela abriu para mim uma realidade. É como se a minha alma tivesse voltado para o corpo. Eu não sei explicar. É o que chamam do despertar espiritual, né? Porque todas as fichas eu acho que caíram ali ao mesmo tempo, né? E foi a hora que eu falei, poxa vida, eu tenho que aprender a fazer isso. Eu tenho que aprender a fazer esse negócio, porque esse negócio é a coisa mais linda, mais interessante, mais louca que eu já vi na minha vida até aqui. E eu quero aprender o Theta Healing. O Theta Healing é uma técnica da física quântica, uma terapia onde a gente consegue acessar o inconsciente, a gente consegue fazer leituras intuitivas e a gente consegue mudar as crenças inconscientes, tá? Essas crenças inconscientes, elas vêm de um resultado de tudo que a gente já viveu, de vidas passadas, dos nossos ancestrais, desde quando a gente estava lá na vida uterina, recebendo lá informações, né, da mamãe, do papai e de todo o meio que a gente foi absorvendo informações.
Isso tudo vai sendo armazenado nesse inconsciente, né? E Vandra, bonitinha. Eu sei como é que é isso, viu? Eu sei que essa emoção aí é uma emoção de muita gratidão. Eu sinto isso também, porque muitas pessoas são responsáveis por eu estar aqui hoje, compartilhando tudo que eu compartilho com vocês. E isso é maravilhoso, né? Isso é muito sagrado. E aí que eu, sem um tostão, né? Porque o que eu ganhava era para eu cuidar dos meus filhos. E eu falei, eu vou fazer a formação de Theta Healing. Eu tenho que aprender esse negócio. Gente, era uma vontade tão forte dentro de mim, mas tão forte, né? Que na época eu lembro que eu passei igual um trator, sabe? Meu marido achou que eu tava ficando louca, falou que eu tava entrando pra uma seita, me chamou falou que eu precisava de procurar um psiquiatra, porque eu fiquei alucinada com o negócio, né? E eu enfrentei ele também e falei, olha, você pode achar o que você quiser, porque eu vou fazer esse negócio de qualquer jeito. E fui pro meu final de semana de formação de Theta Healing. Não, não é não é, não tem a ver com psicologia não, tá? É uma formação das terapias holísticas, tá? Da terapia. Eu atendo. Eu atendo, gente. Eu sou veterinária, mas eu sou terapeuta também, tá? Eu atendo online. E Vandra também atende, né, essa linda? Porque eu despertei ela, chacoalhei essa mulher e agora ela é uma baita de uma Theta Healer também. Pode marcar. Mas eu atendo online o Theta Healing, eu atendo as terapias com os animais, com as pessoas, né? E eu faço união aí de várias técnicas, como Theta Healing, registro akáshico, Reiki e a minha própria experiência, né? Dentro desse mundo aí. Faz mesmo, viu? Theta Healing é maravilhoso, é uma das técnicas mais completas que a gente tem hoje dentro desse universo quântico aí. E fazer a limpeza desse inconsciente, gente, é transformador, viu? Porque vocês vão mudar a sua vida toda, né? Porque a gente se sabota o tempo todo. A gente tem crença de tudo, crença de dinheiro, crença do sucesso, né? Crença limitante para ser feliz. A gente acha que a gente tem que pagar um preço para ser feliz. A gente acha que quem tem muito dinheiro não tem prosperidade. E é uma confusão danada nesse inconsciente aí. Esse lugar aí eu vou te falar, viu? A gente precisa de ajuda, tá? E o Theta Healing é uma coisa que é um divisor de água, né? Eu falo que quem está preparado para receber Theta Healing é, é assim, extraordinário, tá? O quanto que é impactante e o quanto que muda drasticamente a sua vida para melhor, né? Sempre para melhor. Sim, André, o curso Theta Healing, ele vai potencializar muito a conexão, tá? Eu não dou o curso de Theta Healing, não dou a formação. Agora, quem faz os meus cursos, quem faz meus workshops, meus cursos, sempre me dá um feedback que quando vai fazer a formação de Theta Healing, sente com muito mais facilidade e já tá assim, dentro do contexto mesmo, da linguagem da conexão, né? Porque eu não ensino a fazer o Theta Healing, mas eu ensino a conectar, né? E eu ativo, né, as pessoas para essa conexão. E isso faz toda a diferença, tá? Mas eu não posso dar o curso de Theta Healing porque eu não sou instrutora de Theta Healing. Então, para ensinar o Theta Healing, eu tenho que fazer um curso especializado para ser professora de Theta Healing. Meu coração ainda não me pediu isso. Então, por enquanto eu tô fazendo assim os meus projetos, né? Eu quero ensinar para as pessoas que desejam tá trabalhando junto com os animais uma forma mais simples de estar conectando, né? Então, mesmo que você faça o Theta Healing ou qualquer outra formação, o curso de conexão com os animais, ele vai auxiliar muito
tanto para quem tem formações quanto para quem não tem, tá? Isso eu posso dizer assim com toda convicção, porque eu sei o quanto ter alguém que tenha experiência na área faz diferença para quem está iniciando, tá bom? E aí, sim, tem o Theta Healing animal, mas para você fazer o Theta Healing animal, você primeiro tem que fazer o DNA básico, o DNA avançado, o digging, para depois você fazer a formação do Theta Healing animal. Como são cursos que não são muito baratos, né? Eu quis montar esse curso de conexão com os animais para as pessoas já conseguirem ir se preparando e já conseguirem ir fazendo um trabalho, né, terapêutico com os animais e depois ir fazendo os cursos de Theta Healing aos poucos, ou reiki, né, radiestesia, florais, aromaterapia. Ah, gente, nós temos muitas opções hoje, muitas, 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 tá? Dá para conectar com um animal que desencarna, sim. A gente consegue fazer leitura deles do mesmo jeito, tá? Por quê, gente? Porque a consciência não morre, né? A consciência continua. Então, o animalzinho, ele só muda de forma, ele sai de um corpinho, assim como nós. Mas a consciência continua e a gente consegue conectar do mesmo jeito, tá? Ah, esse aí também vou fazer, Wandra. Reikiana, pois é. Se você já é reikiana, Andréia, investe no que você conseguir, com o recurso que você tenha, tá? Para fazer outras formações que vão estar aí contribuindo para você nessa caminhada aí, viu? Pois é, Cris. Eu entendo o luto, não é fácil, tem muita coisa aí, né, que a gente tem que resgatar nesse processo. Mas as terapias holísticas e quânticas, elas auxiliam muito aí, tá? Eu te recomendo de coração. Tá sempre mudando, né, Wandra? Sempre é a hora, tá, Cris? Não tem essa coisa de hora errada, não, tá? Os animais, eles abrem ciclos e fecham ciclos e tem a hora sim. Por mais doloroso que seja, por mais que as situações que se apresentam para esse desencarne às vezes parecerem cruéis ou injustas, ninguém vai na hora que não tem que ir, não, tá? Nem bicho, nem gente. E aí eu tava contando da história que as terapias holísticas começaram a chegar na minha vida. Então eu comecei atendendo as pessoas, o Theta Healing, e aí o negócio foi ficando muito bom, né? Eu fui tendo resultados muito legais, as pessoas começaram a me procurar mais. E aí eu comecei a levar o Theta Healing para o meu consultório como veterinária e comecei a ter também resultados fantásticos, os animais respondendo assim de uma forma linda, né? Incrível a tratamentos, a recuperações de cirurgias, conseguindo estabilizar com doenças crônicas graves. E eu fui percebendo como eu consegui ajudar as pessoas, né, que viviam com aqueles animais ali. Era muito lindo, né, porque é uma consciência que vai se expandindo e a gente vai começando a entender melhor por que que a gente tem aquele bichinho, qual o propósito da gente ter aquele animalzinho que está ali do nosso lado. E parece que as coisas vão se desdobrando, sabe? Vai acontecendo um, uma conexão mesmo. E a gente vai entendendo um monte de coisa que antes pra gente era tudo tão escuro, né?
E aí, de repente, a gente começa a entender um monte de coisa. E aí vai dando aquele calorzinho no coração, sabe, gente? Vai dando aquela coisa boa. E você vai começando a entender que tudo na vida está acontecendo por um propósito, né? Mesmo aquilo que a gente não consegue entender, tem um propósito ali, tem um significado ali, né? Porque existe uma inteligência muito superior cuidando de tudo. Então, a gente tem que tirar da cabeça essa coisa do castigo, essa coisa da punição, que a gente traz isso aí dos nossos ancestrais, né, de crenças religiosas, de um passado de sacrifício mesmo, da história da humanidade. E aí que essa limpeza de crença é tão importante por isso, porque chegou a hora da gente trazer a nossa consciência para o momento presente e limpar esse lixo que a gente está carregando, que muitas vezes está nos sabotando em tantas coisas, né? Então, hoje a gente está nessa nova era, na era quântica. Por quê? Porque a gente precisa entender, né, que não existe esse tempo linear que a gente tem aqui. Isso é só pra gente aqui, nesse planetinha. E nós somos muito mais do que um corpo físico. Nós somos seres multidimensionais, né? E chegou a hora da gente começar a despertar para isso, começar a entender o que significa isso. E aí que essas terapias com os animais está nos ajudando muito a entender isso, a nos tirar desse lugar de vítima, de querer culpar o mundo, né? De querer culpar o outro pelo que está acontecendo. E entender que existe um propósito para tudo que está acontecendo, existe um propósito para esse animal chegar para você, para esse animal partir na hora que ele parte. E aí que tudo que acontece com esses animais que estão de alguma forma, né, vinculados a nós, tudo que desperta em nós de emoção é o que precisa ser trabalhado. Então, quantas pessoas que me falam, Fernanda, eu tô me sentindo tão culpada, né? O meu animal morreu, eu tô culpada, eu tô me sentindo a pior das pessoas, porque eu acho que eu tinha mais o que fazer, que eu poderia ter levado numa clínica melhor, que eu poderia ter gastado mais, que eu deixei ele naquele lugar que eu não devia ter deixado. E tanta culpa, gente, tanta culpa, tanta culpa. E o que vocês precisam entender é que essa culpa, ela não vem só daquilo ali isolado, não. Aquilo já existe em nós. Essa culpa, ela tá em nós. E pode ser por motivos dessa vida, e pode ser por motivos que a gente está herdando, e pode ser por motivos de experiências que nós tivemos em vidas passadas. A física quântica hoje comprova isso, comprova a encarnação, comprova que nós somos uma consciência que experimentamos várias experiências, né? Então, estar aqui hoje como Fernanda, né? Estar aqui hoje nesse corpo, nessa experiência que eu vivo hoje, é só mais uma experiência que a minha alma está tendo, né? E da mesma forma que esse animal que está aí na sua vida ou que passou pela sua vida também escolheu aquela experiência. E ele vai ficar o tempo que for necessário para trabalhar aquilo que ele veio trabalhar, tanto nele quanto com as pessoas que estão ao seu redor. Então eu comparo a vida a um grande teatro, né? Onde nós estamos experimentando personagens e histórias que vão nos fazer crescer, histórias que de alguma forma, mesmo que a gente não entenda nada, gente, de alguma forma aquilo tá te fazendo evoluir, aquilo tá fazendo com que você desapegue, com que você aprenda a amar de verdade. Esse amor que pode ser simples, que pode ser leve. E eu não tô falando que a gente não pode sofrer por uma perda, não. Eu sofro, eu sinto muita saudade, né, dos animais que passaram por mim, dos animais que eu amei demais, né? Mas hoje eu já sei, eu já tenho essa consciência que eles chegaram
e foram embora na hora que eles tinham que ir, né? E aí eu trabalho muito a gratidão, né? Toda vez que eu sinto saudade, que eu choro de saudade, eu também paro para agradecer. Agradecer por ter passado aquele tempo ali, que pode ser 1 ano, pode ser 2, pode ser 10, com aquele ser, né, que me trouxe ali todo aquele aprendizado e que despertou em mim tudo aquilo que eu precisava olhar e que muitas vezes eu estava ignorando, não porque eu queria ignorar, não porque você quer ignorar, é porque às vezes dói tanto que a gente não quer olhar para as nossas histórias, a gente não quer olhar lá para trás, a gente não quer olhar para aquilo que doeu, que a gente escondeu tão bem escondidinho, a gente não quer mexer naqueles baús ali onde a gente tem tanta dor, né? É... Então, deixa eu ver aqui que vocês estão falando e eu não tô conseguindo acompanhar. 18 anos, muito tempo, né, Cris? Depois ficou totalmente ceguinha, idosa, e foi muito trabalhoso esse final. Pois é. E aí que esse trabalho todo, que desperta na gente tanta coisa, né, tanta confusão emocional, pode estar acessando o nosso inconsciente de muita confusão que a gente traz e que precisa ser organizado. E tá aí o motivo das terapias quânticas e holísticas, tá? Que bom que eu tô aqui para falar para vocês e poder dar um calorzinho no coração de vocês aí. Eu me sinto grata por isso também, porque eu tenho certeza que eu estou servindo de canal para vocês, né? Desse Criador maravilhoso que cuida de nós o tempo todo. Culpa por ter optado pela eutanásia. Não sente culpa não, tá? Não sente culpa não, porque você fez o melhor. Você deu o melhor, tá bom? O caso de eutanásia, gente, tem muita coisa envolvida aí, tá? Muita coisa envolvida. Não se culpem de jeito nenhum, tá? É, eu entendo que essa culpa vem e a gente não controla o que a gente sente, não. Mas lembra que existe um motivo para acontecer dessa forma. Eu, como veterinária, quantas eutanásias eu tive que realizar? Quantas eutanásias, né? É, eu acho que foi mais um motivo para eu deixar de ser veterinária clínica, porque a minha percepção da vida ela mudou tanto que é como se eu não conseguisse traduzir isso para as pessoas, sabe? E várias vezes eu fiz a eutanásia porque aqueles tutores estavam tão maus, tão desorientados, tão perdidos, tão confusos com aquele momento que eu percebia claramente que aquela eutanásia ela tinha que ser feita. Porque às vezes aquele animal estava num sofrimento tão grande ali e estava despertando naquele tutor um sofrimento tão grande que aquelas pessoas não tinham muita condição, né, de cuidarem daquelas emoções todas que estavam acontecendo ali. E eu acabava fazendo para aliviar tanta dor e tanta confusão e tanta coisa, né? E tá tudo bem, sabe? Tá tudo bem, porque a gente sempre faz o melhor com o que a gente tem naquele momento ali, com aquela consciência ali. Então, essa coisa da gente olhar para trás e sentir culpa e sentir remorso e ficar se culpando, se julgando, não é legal. Não é legal, porque a gente não vai conseguir mudar o que aconteceu, né? A gente não vai conseguir fazer diferente. E o importante é aqui e agora. É a consciência que você tem agora. O que você vai fazer aqui para frente, daqui para frente, né? Então, você teve um motivo para concordar com a eutanásia. Você teve o seu motivo, que é seu, é pessoal, tá? E que ele não vem só de uma historinha isolada, ele vem de um arquivo de muitas histórias que também não são só suas, tá? Então, a gente tem mania de achar que tudo é com a gente, né? A gente tem mania de achar que nós somos os grandes responsáveis por tudo.
E não é. O animal tem a parte dele, tá? E existe a parte de Deus. E a gente precisa confiar que é assim, né? Que não tá tudo nas nossas mãos. Nós não somos os responsáveis por tudo que acontece, tá? Existem várias partes envolvidas e vai acontecer como precisa ser para que aquelas partes desenvolvam. E nós estamos num mundo que é dual. Aqui tudo é dual, né? Então vai existir esses momentos de dualidade, de culpa, de medo, né? E vai existir também aqueles momentos onde a gente vai ter muita clareza, onde a gente vai conseguir fazer coisas surpreendentes e tá tudo certo, porque não existe errado, né? Existe a consciência daquele momento que faz com que a gente haja daquela forma, né? Também, também tô sentindo. Sim, eles voltam. A Sofia já foi a cachorrinha que eu tive quando eu era criança e foi uma gata que eu tive na faculdade, que me acompanhou por 4 anos, que eu desenvolvi uma alergia e não pude ficar com ela, que eu quase morri, tive que doá-la e hoje ela voltou. Ainda bem que ela voltou como cachorro agora, né? Mas ela tem alma de gato. Gratidão, Carla. Que bom que eu pude te ajudar. É bom, né? A gente receber ajuda. Nanda, se liberta disso aí, tá? Se liberta disso aí. A sua cachorrinha tá ótima. Ela tá bem, ela tá feliz. Eu te garanto isso, tá? Fica tranquila. Tudo isso aqui é passageiro, tá bom? Não se culpe por nada, não. Não entra nesse lugar aí, não. Tá bom? Sim, pode ficar tranquila. Você sabe que depois que eu conheci o Theta Healing, uma vez eu ainda estava na clínica e aí um senhor chegou com a cachorrinha dele, é, 19 anos a cachorrinha. Eu cuidei dela por meses, ela tinha um tumor na adrenal que não tinha cura e quando ele chegou para mim, os veterinários tinham dado para ela 1 mês só de vida. E ali ele chegou para mim falando: "Olha, ela é minha vida, né? Eu sou divorciado, eu moro sozinho e essa cachorra é a minha vida". E gente, que energia é essa? Nossa, realmente. Tá bom, né? E aí eu olhei para ele e pensei assim: vocês devem estar chorando aí, hein? Eu acho que todos os cãezinhos desencarnados devem estar aqui agora na minha volta, querendo conversar com vocês. Uma energia muito, muito forte. É... E aí eu virei para ele e falei assim: traz ela aqui toda semana para conversar comigo. E ele falou assim: como assim conversar com você? Aí eu falei assim: ah, você não sabe que ela conversa comigo? Eu levei na brincadeira, sabe, gente? Porque naquela época, é,
Eu acolho todas as nossas dores. É, eu percebo esse momento como um momento de encontro, né? Onde a gente está reencontrando aí com essa energia e eles estão conseguindo falar pra gente que tá tudo bem. E tá mesmo, né? Tá tudo bem. Sempre tá tudo bem, mesmo quando a gente acha que não. E aí, esse senhor começou a levar a cachorrinha dele para conversar comigo toda semana, a Hannah. E cada semana ela pedia para comer uma coisa diferente, sabe? E ele fazia. E aí ele falava assim, bem que você falou, né? Ela só aceita aquilo que ela te fala com você que ela quer. É... E aí, uns meses depois, ele chegou lá no meu consultório, assim, em prantos, com ela morrendo nos braços dele. E ele falou assim: Fernanda, me ajuda. E aí eu peguei ela e quando eu fechei os olhos, eu vi ela correndo num campo lindo, livre. E ela virou para mim e falou assim: eu tô ótima, cuida dele para mim, porque eu já sei para onde que eu tô indo e eu tô muito, muito, muito feliz por tudo, né? E, e eu falei, ok, ok, né? Eu apliquei nela um analgésico e ela desencarnou. Mas antes dela desencarnar, aconteceu a coisa mais bonita da minha vida como veterinária. Ela foi ditando para mim o que era para eu falar para ele e ele foi falando, sabe, gente? Foi uma coisa tão linda, aquele senhor ali de 70 anos chorando na minha frente e repetindo ali um diálogo, né, com ela. E ela falava com ele que era para ele falar para ela que ele ia ficar bem, que ele ia dar conta, porque ele tinha feito tudo, tudo, tudo que ele podia fazer e que ela tinha sido muito feliz ao lado dele, né? E ele falava, sabe? Ele falava, eu vou dar conta, eu vou ficar bem, né? E, e na hora que ele terminou de falar, ela desencarnou, né? E aí eu acompanhei o processo. Depois de um mês, ele voltou lá para conversar comigo e a gente conversou muito. E depois eu saí da clínica, né? E resolvi que eu queria trabalhar só com a parte das terapias holísticas. Eu vou voltar para finalizar, que nosso tempo acabou. Chorava junto, chorava junto.